Olá, perfectíveis! Eu sou o Kevin. Eu me chamo Vitor e hoje nós estamos aqui com a nossa convidada Érica, que fez parte do movimento espírita aqui no Centro Espírita Leon Denis. Minha irmã, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Deus te abençoe. Obrigada. Eu acho que a ideia desse podcast é a gente entender e conhecer melhor como foi a juventude espírita no passado e comparar com a atualidade e ver essa nuance, essa diferença, né? Pra gente, até para melhorarmos o presente, para no futuro se permanecer o movimento espírita da continuidade, porque sem o jovem não vai ter o futuro, né? Sem o jovem não tem a continuidade. Então a gente queria saber se você foi uma voluntária no Centro Espírita quando era jovem. Acredito que sim. Sim. Deixa eu começar dizendo assim. Eu queria agradecer a oportunidade da Tati ter me convidado, tá? Para estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência. Porque eu nasci aqui no Centro Espírita, no Denis. Então, eu aproveitei aquela parte toda, desde a barriga da minha mãe, né? Desde o começo mesmo, da evangelização, e chega uma hora que você participa da mocidade espírita. Sim. Né? Na época que eu participei, foi assim, foi interessante como eu cheguei até MEAL, porque apesar de eu ter participado da evangelização, eu estava num momento da minha vida que eu queria participar de um grupo mais sério, no sentido de um estudo mais aprofundado de alguma obra, mais intelectual. E pela minha necessidade também mediúnica, mas eu precisava de um grupo adulto, um grupo jovem adulto, não que a evangelização não fosse. Sim. Mais antigamente, eu me lembro que no Céu de 4 era uma galera de 15 a 18 que, assim, tinha evangelização, né? Esse trabalho belíssimo, mas não tinha um estudo mais aprofundado de uma obra que pudesse fazer com que o jovem se dedicasse a outros trabalhos. Por que eu estou falando isso? Porque essa mocidade espírita não era só o estudo. Você tinha as oficinas, né? Sim. Você tinha a oficina, vou botar assim esse termo para poder se entender, que era o grupo de visita, tinha um grupo de música, tinha um grupo que fazia um jornal, tinha um grupo da divulgação. Então, além daquela parte doutrinária, você também poderia se dedicar a um grupo que você se afinizasse. Eu me dediquei ao grupo de visita, porque na época, pela minha necessidade também, a gente fazia visita a asilos, a casa de pessoas. Tinha isso aqui no CELD? Tinha isso nesse grupo que eu participava, que era a MEAL. Né? Então, eu estou dizendo isso tudo porque você me deu esse termo do jovem, mas jovens somos até hoje, porque ainda estamos estudando. Né? E participando de vários eventos, várias oficinas, e é interessante quando você é resgatada por uma coisa que você viu todo mundo ali com você. Tem um monte de gente que eu vi comigo. Tem pessoas que não estão mais aqui, mas que estão em outros locais, dando continuidade ao que esse grupo ensinou. E é isso que é o objetivo. Né? Quando você é de conhecimento, você não tem que ficar focado aqui no quadrado. Você tem que jogar esse conhecimento, expandir. E aí temos o exemplo da Tati, que está fazendo isso. Que participou de um grupo onde eu participava também, que era a MEAL, e que ela faz esse trabalho, né? Que ela teve uma base e serve de exemplo. Assim como eu também não faço o mesmo trabalho dela, mas dou continuidade a algo que eu aprendi ali, que foi construtivo. Tá?
E falando, então, nessa sua entrada na Meal, como que foi o seu sentimento? Você se sentiu acolhida quando você entrou? Eu me senti acolhida porque as idades, né, eram muito parecidas ali, então se fala a mesma língua, né? Tá, vou usar um termo assim, tá na mesma vibe, né? De coisas que o jovem, naquele momento ali, está vivenciando. Apesar de participar sempre de estudos na casa espírita, com pessoas de mais idade, a MEAL era um grupo que tinha essa coisa aqui bacana do jovem. Era um estudo sério, um estudo dos jovens. Todo mundo, acredito eu, que se sentia acolhido, porque foram anos participando, né, de um grupo onde contribuiu muito para casa. Sim. Então, éramos unidos, sim. Perfeito. Eu gostei e me senti acolhida. Que bom, maneiro. Só deixando bem claro, pessoal, que MEAL é Mocidade Espírita André Luiz, tá? Que a gente pode não estar entendendo o termo, então é Mocidade Espírita André Luiz. Minha irmã, sendo assim, qual a responsabilidade? Como a irmã falou, foi no grupo de visitas. E o que te levou a entrar, se sentir assim inserida no grupo de visitas? O que esse trabalho proporcionou para o seu coração nessas visitas? Olha, eu sempre me dediquei a visitas. Então não foi muito difícil me acoplar ao grupo de visitas, entendeu? Eu já participava de trabalhos lá na obra social, que esse grupo também não mudou muito, porque também fazia trabalhos lá, aos domingos, né? Sempre era um local, ou era uma instituição espírita que já fazia como a obra social esse trabalho doutrinário, ou era asilo, ou era casa de alguém que a gente pudesse visitar. Então eu só me juntei a uma coisa que eu já fazia, entendeu? Eu não fiquei assim, o que eu escolho aqui nesse grupo aqui? Eu vou para isso? Não, visita, bacana, eu já fui logo para esse grupo. E na MEAL, como que era o trabalho de divulgação da doutrina? Já que na época vocês não tinham muito acesso à internet, era uma coisa que estava surgindo, né? A disponibilidade da internet para os jovens, para os adultos. Como é que vocês trabalhavam para divulgar a doutrina nessa época? Olha, tinha o estudo do grupo e os trabalhos que se fazia, geralmente a gente também participava dos encontros da Casa Espírita, que é uma forma também de divulgar o estudo, né? Fora isso, tinha um jornal que também tinha um conteúdo que divulgava ali, de uma certa forma, o trabalho que se fazia. E o estudo entre a gente ali, que o grupo, né, era grande, e a gente ali participando também seria uma forma desse estudo, né, tá assim, contribuindo. Apesar de participar os jovens, eu me lembro que sempre participava também um médium da casa. Sempre numa reunião tinha um médium da casa. De apoio, no caso. Ou era de apoio, ou fazia também o estudo. Sim, porque depois o grupo, né, veio aqui para o CELD. E já se participava lá no CELDinho, mas aqui depois os médiuns participavam também. Sim. De tão forte que era esse grupo. Sim, era um grupo muito sério, né? Era um estudo muito sério e, vamos dizer assim, seria o futuro da casa, né? Porque os jovens que participavam ali, também alguns já faziam palestra na tribuna, para você ver a seriedade do grupo. Sim. Né? Colocar uma pessoa para fazer uma palestra requer uma seriedade e um conhecimento. Então era um grupo show de bola. Também, né? Que a casa dá ao jovem essa oportunidade.
Era porque o estudo que se fazia se igualava o que se estudava, né? Os médios daqui da casa. Né? Aproveitando esse gancho, então, nessa época, o que a Casa Espírita ofertava para os jovens? Ela dava oportunidade, visibilidade para o jovem? Olha, a Casa Espírita sempre apoiou o jovem, porque a Casa Espírita só está aí por conta dessa construção. Evangelização, né? Depois, quando você atingiu uma certa idade, você já começava nos cursos da casa. Então, eu acredito que seja assim, o apoio é total, é uma continuação. Entendi. Eu queria voltar só no momento das visitas, porque dentro dessa proposta é um trabalho que, se a gente colocar o jovem espírita, é muito louvável, mas alguns corações, até mesmo fora da casa espírita, não dão importância a esse sentimento que a gente devota ao outro no momento de uma visita. Queria que a irmã pudesse falar algum caso dentre essas visitas que mais mexeu com a irmã nesse momento da juventude no meio espírita. Um que mais, assim, despertou, aflorou o sentimento e a irmã virou a chave falando, caramba, é isso, é a caminhada com Jesus, é isso que eu quero para mim. Olha, eu gosto muito de idosos. Então, quando você vai num asilo e você fica, idosos e crianças, quando você proporciona um sorriso, eu acho que isso aí vicia você, porque você quer repetir aquela sensação. Então, eu me sentia grata quando eu ia e fazia algo de importante que você via que aquela pessoa estava sorrindo e trouxe um bem-estar. É lógico que você vai ficar bem com aquilo, né? Porque a partir do momento que você faz algo de bom para o outro, você é bacana naquele momento e você se sente bem. Se sente útil, né? Se sente útil, né? Você naquele dia fala assim, poxa, hoje eu contribuí com alguma coisa. E isso eu acho que me atraiu e, assim, marcou de que eu estava fazendo uma coisa boa. Estava no caminho certo, né? Estava no caminho certo. Isso não existiu. Ser algo útil para o outro. Dentro desse mesmo movimento, o exemplo, ele arrasta. Dentro do convívio espírita, a gente sabe que é natural todo mundo ali no mesmo movimento. Mas, para além desse movimento, algum companheiro ou companheira se sentiu motivado a ir por esse caminho, vendo seu exemplo? Por exemplo, caramba, a Érica faz um movimento de visitar, também quero conhecer isso. Ela se dedica. Ouve? Tem alguma lembrança? Tenho sim. Algumas pessoas sabiam que eu estava fazendo, mas não acompanhavam. Então, posso dar exemplo de 2 pessoas que eu me relacionava na época, que foram, não sei se por fazer companhia a mim, ou porque estavam admirando, assim, de também vou fazer porque eu acho que é bacana isso. Sim. Mas que continuaram nesse caminho. Fora do grupo, aqui fora. Sim. Entendeu? Então, acho que, né, esses 2 exemplos foram essas 2 pessoas aí que falaram assim, acho que também vou por aí. Tá fazendo bem para ela. Sim. Vai fazer bem feito. Naquela proposta do consumo, né, das bebidas, que é aquele momento ali de ensino médio, o jovem está muito influenciado pelas amizades, querendo se inserir, e aí entra muito conflito material e espiritual, o mundo nos chama. A irmã frequentava shows, ambientes agitados, e como era isso? Porque geralmente é aquilo que Paulo fala, tudo me é lícito, mas o que me convém, e o espiritismo ele não nos limita, ele pede vigilância. Como era se a irmã frequentava esses espaços? Como era? Ficava até certo momento, via que passou um pouquinho da bebida, pessoal, vão me recolhendo. Como era esse convívio com o conhecimento espírita e a vivência? Eu não tive muito problema com isso, porque eu nunca me associei a ambientes de muita agitação. Então, eu participei de tudo, mas
selecionando muito, até por uma questão vibracional. Nem todos os ambientes eu conseguia entrar. Então eu já fui fazendo essa seleção desde cedo, não tive problema com isso, sabe? E eu participava e participo até hoje de shows, teatro. Se eu ver um evento fora bacana, que não esteja muita aglomeração, que eu vejo que não vai dar ruim no final, né? Eu participo. E na época, era uma época que eu tive que fazer muitas escolhas, porque eu vinha para a casa espírita, mas a minha vida era fora da casa espírita. Então você é espírita 24 horas e você tem que se relacionar com as pessoas. No ensino médio, a maioria das pessoas, né, participavam de ambientes muitos, mas muitos mesmo, agitados e etc. E acontecia de eu não ir. Eu participar só de ambiente que eu pudesse ficar. Mas eu participei de festas. Eu saía, eu ia aonde eu poderia ir. Mas não tive muito problema com isso aí não, porque já estava resolvido. Eu sempre participei do que eu pudesse e o que aquilo pudesse me atrair também. Como não era um ambiente, a agitação também nunca me atraiu, eu não tive muitos problemas com isso. Como é que você sentia, por exemplo, no grupo da MEAL? Você reparava que os outros jovens tinham esse mesmo pensamento, essa mesma visão? Ou já tinha um pessoal que era mais diferente, ia para o centro, mas saía e não tinha problema, até porque não tem, só tendo dificuldades? Eu não me envolvi muito nessa questão da saída pós-MEAL, porque eu frequentava MEAL, mas eu tinha 3 ou 2 pessoas que depois eu vim para o CELD, e eu sei que o grupo tinha um grupinho que eles saíam juntos, sim, mas eu assim, de recordar que eu pudesse estar assim, junto, não. Agora, quando era trabalho para MEAL, eu estava com esse grupo, porque era de fim para o que poderia assim, se resolver. Mas na MEAL tinha um grupo que depois, eu acho que eles se juntavam e saíam. Eu não sei se um se juntava na casa do outro, né? É normal, né? Para, sei lá, comer uma pizza, fazer um bolo, não sei. Mas eu não participava, não. Não porque eu não pudesse participar, mas acho que questão mesmo de escolha, de, sei lá, naquele momento ali eu não estava muito afinizada, não sei. Acho que era isso. Mas tinha sim. Perfeito. Nessa mesma toada, seus amigos, eles tinham esse embate por você estar no movimento espírita, por você trazer alguns conceitos, porque a gente sabe que quando a gente está nessa pegada, buscando uma evolução, buscando o Cristo, junto do Espiritismo, as ideias não vão bater com os companheiros que não estão nessa proposta. Sim. Como era isso? Eles te excluíram, te acolheram, te entenderam? Como era esse movimento? A irmã ficava caladinha, entendendo que era um momento deles? Houve algum embate, um conflito, um ruído? Teve, sim, porque nem todos são espíritas, nem todos são católicos, nem todos são evangélicos, né? E a gente, quando a gente está na religião, às vezes a gente abraça certos trabalhos que requer uma dedicação. Então, os momentos que deveriam ser de lazer, eu estava me dedicando a um trabalho que eu tinha assumido. Então, havia críticas, sim. Não vai, porque já vai para o centro, né? Como tem, né? Até hoje. Leva a cama, já vai de novo. Já foi ontem, hoje vai outra vez. Ou então, você escutava numa sala de aula, não, isso aí é coisa
do centro, ela não vai participar porque é isso, aquilo. Eu escutava críticas, mas ao mesmo tempo, como eu também nunca dei muita brecha, assim, não dei, usar o termo, nunca dei muita confiança, assim, sempre fui mais na minha, não me atrapalhou, porque eu estava fazendo uma coisa e era só bem para mim. Dentro dessa resposta, estavam fazendo bem. A gente sabe que ali sendo jovem é muita influência, a gente está ali formando conceitos, formando ideias, reafirmando algumas coisas no nosso coração. Houve algum momento que você parou e pensou, até mesmo pelo julgamento familiar ou de amizade, será que eu tô perdendo tempo? Porque assim, muitos jovens são tentados por outros corações ignorantes naquele momento. Pô, cara, você tá perdendo tempo, sai disso aí, a gente vai para tal lugar lá, é maneiro, você não vai por causa disso, disso e disso. Eu mesmo, como experiência própria, já recebi alguns conselhos dessa maneira. Eu queria saber da irmã se... Não. Perfeito. Não. Muito firme, muito determinada. Não conseguiram. Graças a Deus. Não conseguiram porque eu abracei com muita seriedade isso daí. E pela minha necessidade também. Eu tive que começar cedo no Comper. Então eu entendi qual era a minha função, né? Perfeito. Então, não. Você, Kevin? Já foi tentado nesse sentido? Né? Essa, eu mesmo que falou, leva a cama, a bobeira, vai deixar de ir por causa disso. Sim. A geral na festa sumiu. Mas fazer o quê? Às vezes é só, irmão, não vou, é isso. Não vai dar, tô cansado, não sei o quê. Aí com o tempo, se a pessoa for tua amiga mesmo, ela começa a te respeitar, né? Tua escolha. É isso também. Agora tem um detalhe aí, porque eu nunca fui fanática. Eu estou usando esse termo porque muitos eu faço essa crítica porque a gente tem uma vida lá fora, tá? E a gente não deve ser fanático por nada, nem por religião, nem por time, nem por nada. A gente também tem que ter o bom senso. Equilíbrio de tudo. Porque se for também muito, você sai muito do seu terra. Você está aqui, mas você lida com a terra. Como traz o Evangelho, né? Cuidar do corpo e do espírito. Se a gente dá mais prioridade para a vida material, a gente esquece a espiritual. Sim. Se a gente dá mais prioridade para a vida espiritual, algumas relações materiais aqui vão decaindo e a gente precisa... Mas isso você vai se adequando com a sua maturidade também. Uhum. Porque até uma hora você ainda é governado por alguém. Chegou uma outra hora que você também já vai começar a pensar ali o que é, o que não é. E sendo governado por alguém, né? Que é quando a gente chega na nossa fase de adolescente. Isso tudo a gente tem que pesar. O que é de mais-valia. E não ser só uma coisa só. Porque senão você também será cobrado, poxa, mas você teve o instrumento na mão, mas você só viu isso. E a outra coisa, eu te dei isso, mas era para você exercer com isso. Às vezes você pode não vir, mas você tem na sua casa uma doutrina, um evangelho que você tem que praticar o tempo todo. Então tem que se ter muito equilíbrio, não fanatismo. Sim. E voltando na convivência do grupo, você lembra de algum momento, uma situação vivida ali que te ajudou para a vida? Na situação no grupo que você aconteceu, ou uma conversa, ou num estudo, algo que te marcou, que você pôde aproveitar isso em situações no mundo, na vida. Eu não sei se... Num momento difícil da vida. Eu não sei se teve algo assim que teve uma experiência que me deu um boom.
eu acho que eu tive os momentos que me ajudou com esse boom. Porque quando você participa de um grupo, você está o tempo todo sendo ajudada. Porque você vai ali, você vai crescendo, e isso te dá um norte para a vida. Então, eu acho que eu também vivenciei coisas na minha vida pessoal que eu estava ali dentro daquele grupo e talvez o grupo possa ter me ajudado a passar por aquilo. Agora, uma experiência assim que me ajudou assim, eu assim não me recordo. Eu acho que ele me ajudou o tempo todo. Perfeito. E aí, se você pudesse resumir sua vivência na mocidade em uma palavra ou frase, qual seria? Oportunidade. Sempre uma oportunidade estar envolvido com algo que não beneficia só a gente, mas a toda uma comunidade, toda uma região, se assim deixar. Eu tiro pela obra social. É um movimento onde a gente lida com a dor de todo mundo. Hoje nós tivemos a nossa, no nosso núcleo, e não é só pela cesta, foi o que foi falado lá. Gente, não é só você pegar um alimento e aquele coração ir embora, é você estreitar laços. Às vezes, os filhos das nossas irmãs chegam na nossa perna. O Kevin teve a oportunidade de estar lá, chama a gente de papai, você fica constrangido e pega aquele pequenininho no braço e sabe que ele tem um pai ausente. Então vai muito além de um alimento ou de qualquer outra coisa. Sim, Oportunidade sim. é a melhor palavra. Eu também deixei de falar uma coisa no começo, que é de grande valia. Quem me apresentou também a este grupo, embora eu estou pela necessidade de eu estar procurando algo mais adulto, foi a Neuza Trindade. Não sei se você chegou a conhecer, Não tive essa oportunidade. mas foi uma médium da casa, foi uma das fundadoras, né? Havia um círculo ali, de outros também. E eu me lembro que eu estava em passe de cura, e pela minha necessidade, ela falou que ela ia me apresentar um grupo. Já tinha esse grupo, mas eu não tinha me afinizado. Como eu também estava buscando, calhou. Tudo veio no momento certo. É importante como um movimento joga as sementes e essas sementes geram frutos. E a gente vê todo esse movimento. Nós somos frutos disso, né? Graças a Deus. Hoje nós temos diversas atividades, como Geração Espírita, o Conecta, o Elê. Então, assim, isso vai reverberando para outras coisas, para atingir mais jovens, né? Estando eles no movimento espírita ou não, são todos convidados a servir na seara do bem. Quer finalizar com nós? Acho que é a última pergunta, então, o que você deseja para o futuro do movimento Jovem Espírita? Desejo que eles pratiquem o que eles estão estudando. Perfeito. Porque o jovem, ele está numa oportunidade que é a fase de crescimento. Ele está ali no grupo, ele está aprendendo aquilo ali tudo. Agora o principal, ele está fazendo o quê? Ele está ali por estar ali, e tá a galera ali, tem vários jovens ali, eu vou estar ali. Eu estou ali porque eu tenho que cumprir, que eu, sei lá, fiz uma inscrição e agora eu tenho que ir, sabe? Então eu desejo que o jovem que esteja ali, que é muito importante, é um compromisso que foi assumido, que ele pratique. Ele pratique na casa, ele pratique fora da casa, ele pratique nas ações, que ele tenha a responsabilidade de praticar, porque ele está cultivando, só que ele tem que colher. E essa colheita é a prática, o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo que vocês estão aqui. Né? Vocês estão aqui por quê? Porque tiveram que conversar comigo? Não. Também, até pode ser. Mas olha que coisa bacana que tá a troca de um trabalho que é mediúnico, é fraterno e é bondoso.
Porque vocês estão aqui conversando, mas isso vai servir de exemplos que alguma pessoa vai ver assim, coisa bacana, eu vou fazer também. Então vocês estão praticando. Vocês não vão lá só ler e fazer um exercício ou fazer um movimento ou ler uma página ou rir. Vocês estão praticando, colocando em prática. É isso que eu desejo. E vocês também sejam responsáveis com essa prática que também é séria. A partir do momento que vocês assumiram, que vocês possam cumprir com seriedade. Porque aqui estão sendo aqui conectados com muitas coisas. Perfeito. Sim. Né? Olha só o ambiente que a gente está. Né? E agradeça a oportunidade. Eu não... a irmã foi falando, e a gente sabe que a gente está na doutrina espírita, nós estamos na casa dos espíritos, né? E aí, dentro de todo esse movimento que a irmã fez, desde a juventude até agora, qual o espírito a irmã mais se sentiu afinizada? Nós temos uma gama de benfeitores, mas sempre tem aquele que nos toca mais o coração. Por exemplo, o meu, para iniciar, é o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. O seu, Kevin? O meu, aqui na casa, Que o seu coração, meu amigo. meu doutor Erno. Posso falar dois? Fica à vontade. Primeiro, Maria, que me afinizo muito a Maria, por ter várias experiências dentro de casa e por ser mãe. Né? Ela é nossa mãe. E o segundo é Bezerra. Pela falange, pela ajuda e pelo testemunho de ter esse espírito bem próximo. Ele é muito querido. Então, agradecer a nossa irmã por estar aqui conosco. Minha irmã, mais uma vez, gratidão pela sua presença, por nos enriquecer com as suas experiências. Votos de luz para nossa irmã, que você possa, onde você estiver, com quem você estiver, espalhar esse sentimento, esse carinho, essa seriedade que é muito natural do seu coração, para todos os jovens, adultos, crianças, jovelhos, espíritos imortais que nós somos. E aí, a gente vai se despedindo, perfeitíveis. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Obrigada. Eu vou contar. 1, 2. Olá, perfeitíveis. Vamos lá, agora. Concentre em mim. Você vai ver que no meio Que fofinho. tá? 1, 2,